Graça e paz, amada igreja. Saudade de vocês. Saudade. Eu estava vendo aqui Deus quebrando protocolo e tudo mais. Quebra tudo, gente. Regis, Damares, as ministras aí, minhas filhas. Nós seguimos o que o Espírito Santo nos manda e vamos ser obedientes a isso, amém? No nome de Jesus. Queridos, hoje pela manhã foi um reboliço aqui, porque Deus deu uma palavra poderosa e eu quero ministrar o teu coração. Deus, Ele escolhe os ocupados, os capacita e os abençoa. Deus escolhe os ocupados, os capacita e os abençoa. Amém? Quero fazer uso da palavra de Deus com você em Mateus capítulo 22, verso 14. Mateus 22, verso 14. Muitos dos nossos irmãos viajando, e eles viajam para Dubai, essas coisas, né? Irmãos ricos. Muitos irmãos nossos viajando, as viagens internacionais, Schmidt, Piguá, as chácaras da vida, aleluia. Vamos ler junto? Porque muitos são, mas poucos são. Agora de novo, vamos lá? Porque muitos são chamados. Amém. Pergunta para alguém do teu lado: você é chamado e escolhido? Graças a Deus. O tema que o Senhor me autorizou a colocar nessa ministração é este mesmo: Deus escolhe os ocupados, os capacita e os abençoa. Deus tem negócio com quem está ocupado. Deus é expert, especialista em recrutar quem está ocupado e não quem está ocioso. Deus, Ele abençoa mesmo. A pessoa pode ser até abençoada na força do seu braço, na força da sua capacitação intelectual. Eu sempre falo isso aqui, é muito inteligente e prosperou. Mas Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele capacita esse alguém e Ele abençoa esse alguém em todas as áreas, área financeira, área espiritual, todas as áreas, para que essa pessoa vá e dê mais fruto. Amém? Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nesta noite, no nome de Jesus. Você vai e vai dar muito fruto, porque é o Senhor que te escolheu. E existem alguns homens na Bíblia Sagrada que a palavra ela vai dizendo para nós que Deus escolhe eles no momento de ocupação desses homens. No momento de ocupação desses homens. E é interessante que Deus não pergunta se eles podem ir e se eles podem fazer. Deus encontra uma resistência inicial com esses homens, mas logo Deus dá provas cabais de que seria com eles. E o que me chama a atenção, por exemplo, em Amós, é que ele justifica para Amazias, o sumo sacerdote: você está dizendo que eu conspiro contra o reino de Israel. Você está dizendo que, nós vamos ler já, você está dizendo que eu conspiro contra o rei Jeroboão. Você está dizendo um monte de coisa, mas eu não pedi para estar onde eu estou. Vamos ler a palavra. Amós capítulo 7, verso 14 e verso 15. Diz assim: Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho figos. Mas o Senhor me tirou do trabalho, me tirou de andar de trás do gado e me disse: vá e profetiza ao meu povo de Israel. Se nós lermos um pouco antes, a gente vai ver um debate.
Porque Amazias, o sumo sacerdote, a representação da religião máxima na época, o representante de Deus, ele está dizendo: olha, rei Jeroboão, é o seguinte, esse aí, que é tido como profeta, ele está conspirando contra o reino, ele está conspirando contra o rei, ele está falando que o Senhor vai morrer, ele está dizendo que o Senhor vai morrer de forma trágica, e ele está espalhando isso por todo Israel. Ele está dizendo que Israel vai ser levado cativo. Ele está espalhando pânico no meio dos outros. Aí Amós diz o seguinte: eu não pedi para falar o que eu falo. Eu estava atrás do gado, eu estava plantando as minhas frutinhas. No futuro, há muito tempo depois, vai vir um pessoal que gosta de figo com creme de leite gelado. Eles vão amar eu, por exemplo. Então é o seguinte, eu vou deixar registrado isso aqui para a posteridade. Eu não pedi para ser profeta, mas eu estava trabalhando. Deus me pegou do meu trabalho e disse o seguinte: você vai ser profeta. Eu tenho uma palavra para liberar em cima dessa palavra de Amós para você. Aleluia, em cima do que você está fazendo, da tua ocupação, o Senhor vai te levar a níveis espirituais, a ponto de você continuar o que você está fazendo. Você está cuidando de gado, vai continuar, plantando fruta, vai continuar, mas além disso, eu vou te capacitar de uma forma que ninguém vai entender. É boiadeiro, é plantador de frutas, mas é profeta honrado e escolhido. Aleluia. O gado vai prosperar, o figo vai prosperar, ele vai vender muito, ele vai ser próspero, mas vai ser profeta. Quantos entendem essa colocação de Amós? Então eu percebo que Deus não tem negócio com gente preguiçosa. Fala para o teu irmão e diz para ele: você está ocupado? Então você está correndo o risco de Deus te encontrar e te dizer: eu estou te escolhendo para uma grande obra. Entenda, pelo amor de Deus, Israel precisava de um renovo. Israel precisava de ouvir as palavras duras, porque o povo estava se curvando a deuses da sensualidade, deuses da prostituição. E eu quero chamar a atenção desta igreja. Esse povo aqui é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E há uma palavra, aleluia, profética sobre a vida deste povo da igreja missional. Você não foi chamado para fazer a diferença no meio daqueles que já são sãos, daqueles que não são doentes. Você foi chamado para estar no meio daqueles que estão em trevas, no meio daqueles que estão enfermos, no meio daqueles que não podem. Deus te escolheu para fazer a diferença num tempo onde todos são iguais. Quando Deus escolhe alguém, e nós vamos ver isso no decurso dessa palavra, quando Deus escolhe esses homens que eu vou citar para você aqui, primeiro Ele chama para o relacionamento. Porque o homem foi criado, os seres angelicais foram criados para ter relacionamento com Deus. Sempre foi assim. O homem vive à procura de relacionamento, ou não? Chesterton, um teólogo católico, muito sábio, e a gente tem que ler de tudo. Ele diz uma palavra, e eu ouvi essa palavra, eu tinha lido, mas eu tinha me esquecido, e eu ouvi essa palavra essa semana. Ele diz o seguinte: todo homem num bordel, ele está à procura de Deus. Todo homem numa mesa de bar com seus amigos, ele está à procura de Deus. Todo homem, por favor, tenha maturidade para ouvir o que eu estou dizendo, não é literal, é figurativo, é claro. Todo homem usando droga com os seus amigos, ele está à procura de Deus. Tem alguém que já entendeu a colocação? Por favor, levante a sua mão. Porque se ele não tem relacionamento dentro de casa,
ele vai procurar relacionamento fora. Se ele não tem relacionamento dentro da igreja, ele vai procurar relacionamento em outro lugar. A mesa do bar muitas vezes é o refúgio de pessoas que querem relacionamento com Deus. E aí vem a deficiência da igreja, deficiência dos cristãos, porque nós, apesar de dizermos e arrotarmos muitas vezes santidade, nós queremos nos apartar daqueles que estão na mesa do bar, daquele parente que não quer saber de Deus. E por que ele não quer saber de Deus literalmente? Porque ele quer saber de Deus porque ele bebe com os amigos e isso o satisfaz. A igreja tem uma satisfação pessoal que precisa ser compartilhada. A igreja tem um remédio que precisa ser compartilhado com os necessitados. A igreja tem uma comida, ela tem uma bebida que precisa ser compartilhada com os necessitados. Não adianta criticar, não adianta falar mal, não adianta fazer fofoca. Deus está dizendo para nós nesta noite: eu procuro relacionamento com os homens, e os homens estão cada vez mais indo para os bares, indo para os bordéis da vida me procurar, tendo relacionamento com a prostituta, tendo relacionamento extraconjugal com outra pessoa, e não está querendo relacionamento comigo. Não é fácil pregar isso. Eu estava naquele gabinete e não vim para cá porque o Senhor estava me moendo. Cuida do teu casamento, cuida dos teus filhos, cuida dos teus amigos, cuida da tua mesa. Quantos entendem essa mensagem? Então a primeira coisa que Deus faz é dizer para Amós: eu te escolhi. Você vai na tua simplicidade e humildade e vai falar à casa de Israel. E Deus começa a entregar então revelações e palavra para Amós. Deus chama Amós para a mesa e diz: você é meu filho, vem cá. Eu vou cuidar de você, mas eu vou fazer a tua terra prosperar. Eu vou fazer você ser bem sucedido em tudo que você fizer, mas você vai falar o que eu mandar. Não tem negociação. Você vai ser beneficiado por ser a minha boca na terra. Eu estou profetizando agora. Você vai ser beneficiado por ser boca de Deus na terra. O pecado não vai estar na tua rotina, aleluia. O mal não vai estar nas suas atitudes. Você levanta a tua mão para receber isso. Deus está falando conosco, aleluia, através dessa palavra. Você vai ser minha boca na terra. Eu vou te usar poderosamente para, aleluia, levar a minha palavra, seja ela de bênção ou seja ela de correção. Eu sou contigo. Olha só, Deus não tem negócio, não chama, não escolhe, não vai abençoar quem não estiver ocupado. 1 Crônicas capítulo 17, verso 7 e verso 8. 1 Crônicas capítulo 17, verso 7 e 8 diz assim: agora diga ao meu servo Davi. Quem está falando? Quem está falando? Deus. Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos. Escuta, abre aspas. Quando abre aspas na Bíblia, irmão, sai de baixo. Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas. Não se esqueça. Para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. O que significa isso, pastor? Deus está dizendo para Davi, 17, 18 anos após ser derramado óleo sobre a cabeça dele. Ele está 18 anos após Deus ter escolhido ele, lá cuidando das ovelhas de seu pai. Eu preguei sobre isso esses dias, sobre a mesa da humilhação, onde Davi estava.
porque estava todo mundo na casa, menos ele. Deus chega e diz o seguinte: enquanto o menino não se achegar aqui, nós não nos assentaremos à mesa. Eu quero profetizar que tem mesas, aleluia. Eu quero profetizar que existem mesas preparadas, mas elas não fluirão enquanto você não chegar e se assentar nela, no nome de Jesus. Existem mesas, aleluia, que você vai precisar se assentar nesse ano de 2025, mas não, aleluia, não pense que são mesas de maldição, não pense que são mesas ruins, são mesas de honra, são mesas de honra. Você se assentará como príncipe e princesa em mesas que Deus preparou para você, aleluia. E eu vejo pelos olhos da fé como profeta, que muitos vão querer se assentar à mesa e fazer coisas na tua frente, mas Deus está dizendo aqui: não vai acontecer nada antes de eu te honrar. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Davi foi tirado de trás das ovelhas, foi levado por 18 anos, ele foi testado, foi provado. Você sabe das batalhas de Davi, você sabe o quanto que ele sofreu, mas até que Deus eliminou todos os seus inimigos, e ele foi honrado como rei em Israel. É assim que Deus faz. Olha para mim, por favor, não perca o foco. É assim que Deus faz. Agora a palavra do Senhor vai dizendo, e vai lembrando Davi, no verso que nós acabamos de ler, vai lembrando ele: olha, foi eu que te tirei. O Senhor vai trazer à tua memória situações em que Ele te livrou. O Senhor vai ativar na tua memória, em o nome de Jesus, situações da qual você imaginou que estava tudo perdido, e o Senhor vai te trazer à memória que somente Ele poderia realizar um milagre tão grande, tão poderoso na sua vida. E quando Ele fizer isso, Ele vai fazer com um propósito. E qual o propósito, pastor? O propósito é fazer com que você, quando você se assentar no lugar de honra, ô Davi, quando você se assentar no lugar de honra, quando você estiver lá no lugar mais alto, onde o seu nome será ventilado por todos os lugares da empresa, por todos os lugares na sociedade, por todos os lugares no meio profissional da qual você faz parte. Quando o teu nome for ventilado nesses lugares, você não se esqueça de que foi eu que te exaltei. Eu estou profetizando no nome de Jesus. Se prepare, aleluia, para o melhor de Deus. Eu não estou brincando aqui, querido. Eu sinto graça para pregar isso aqui. Deus está dizendo, aleluia, se prepare, porque eu vou ventilar o teu nome, e isso será notório. Eu vou tirar você do pouco, vou colocar sobre o muito. Eu vou abrir portas onde você nem imagina que poderia haver portas. Eu vou resolver essa situação. Eu vou resolver essa situação. Aleluia. Gênesis capítulo 39, verso 2. José. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José. Potifar viu o quê? E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às suas mãos tudo o que ele tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Faz assim com a tua mão para receber isso, por favor.
Esse Deus de José, Ele não mudou, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Não é por causa de Potifar, não é por causa do Egito, não é por causa da mulher de Potifar, muito menos, não é por causa de Jacó, é por causa da promessa de Deus sobre a vida de José. E eu quero profetizar isso no nome de Jesus. Onde você entrar e tocar, o espírito de excelência que estava sobre a vida de José vai estar sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Você será excelente na entrada, será excelente na saída, será excelente nas vendas, será excelente na compra, será excelente na educação dos teus filhos, será excelente no teu trabalho, será excelente em tudo que você fizer. E por causa disso, as pessoas ao teu redor serão também abençoadas. Receba essa palavra, põe a mão na cabeça e diga: é para mim esta palavra. Aplauda Jesus. Só que antes a gente sabe o que aconteceu com José. Só que em todo tempo, olhe para mim, pelo amor de Deus, em todo tempo ele estava fiel, ele era fiel ao Senhor. Então preste atenção. Ele é vendido como escravo, não abre a boca. Na casa de Potifar, ele recebe a incumbência de trabalhar ali e ser o mordomo, o cabeça da casa. Mas só que poucos falam sobre isso, mas eu quero tratar disso. Como é que era a cabeça de José quando ele se deitava à noite, assim que ele chegou da sua terra? Meus irmãos me venderam. O meu pai nunca me procurou, ele não sabia que os irmãos tinham dito que ele tinha morrido. Meu pai nunca veio atrás de mim, nunca imaginou alguma coisa. Me abandonaram, me deixaram. Eu fui vendido como escravo, e eu era amado na minha casa pelo meu pai, eu era respeitado pelo meu pai. Como é que ficava a cabeça de José? Eu imagino, irmãos, que por causa do espírito de excelência de José, em alguns momentos o Espírito de Deus tomava José e dizia: José, foi necessário, lá no interior da tua terra onde você estava, não tinha possibilidade de fazer aquilo que eu fiz você sonhar, você lembra? Eu fiz você sonhar tantas coisas, e como isso ia se concretizar lá? Porque o Espírito Santo fala comigo, irmãos. Eu estou vivendo um momento agora de uma intensa tristeza. Se eu deixar, ela toma conta do meu coração. Mas por que, pastor? Mas se eu deixar, eu não deixo. Sabe por quê? Tem alguém que fala comigo e diz para mim: isso é necessário que aconteça, isso vai consertar muita coisa lá na frente, Rogério, fica tranquilo. E aí a gente dá liberdade e dá voz, a voz do Espírito Santo dentro de nós, e a gente segue. José da mesma forma, ele não vacilava, ele não oscilava, ele não retrocedia. O que está acontecendo com a gente quando vem as provas? O que está acontecendo com a gente quando a gente é vendido? O que aconteceu com você? Você foi traído, você foi traída, e o que aconteceu com você? Será que não é Deus dizendo: eu permiti, nada acontece sem a minha permissão? Você sabe por quê? Se você resolver levantar a tua cabeça, se você resolver se colocar de pé no dia da angústia, no dia mau, se você resolver se colocar de pé, eu vou te mostrar um horizonte, uma luz, eu vou te mostrar uma guia, eu vou te mostrar, aleluia, a minha presença do outro lado deste caos. Você tem que aprender a enxergar com os olhos da fé, meu irmão. O inimigo não tem poder de te barrar. O inimigo não tem autoridade de te fazer com que você estacione e fique prostrado nesse lugar. O Senhor te tira hoje daí e te diz: eu sou teu Deus. Você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Eu sou teu Deus. Você não perdeu nada. Aleluia.
sinto o Espírito de Deus confortando e consolando José. Ei, vamos lá, caminha, faz com excelência, seja o melhor dentro dessa casa, e você vai deixar de ser escravo e vai ser reconhecido como servo, que é um passo a mais. E depois de servo você vai ser reconhecido como mordomo, como líder, como gerente da casa de um dos generais de Faraó. Eu vou te honrar nos lugares mais críticos. Deus faz isso. E eu sinto de Deus te dizer: Deus vai te honrar em lugares críticos. Deus vai te honrar, aleluia. E você vai fazer a diferença em lugares críticos. Você vai fazer a diferença no deserto. Quantos entendem isso, por favor? Aleluia. Êxodo capítulo 3, verso 1 e verso 2. A palavra do Senhor diz assim, a respeito de um homem que estava trabalhando quando Deus o encontrou. Lembre-se, José estava trabalhando, fazendo tudo com excelência, e Deus colocou ele no lugar de honra. Em Êxodo capítulo 3, verso 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim. Em Êxodo capítulo 3, verso 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim. Em Êxodo... Moisés apacentava o quê? Rebanho. Ele estava trabalhando? Continua trabalhando. Continua com ânimo. Continua acordando cedo. Continua falando de Jesus. Continua trabalhando a tua espiritualidade em Deus. Continua renunciando, continua. Continua matando a tua carne, continua. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Amém? Deus escolhe os ocupados, capacita e os abençoa. Você pode dizer isso para alguém? Deus escolhe os ocupados, capacita e os abençoa. Moisés cresceu dentro do palácio de Faraó, sim ou não? Ele ficou lá 40 anos. Ele sai foragido do Egito e vai para o deserto de Midian. Ele sai corrido de lá, por quê? Porque ele mata um soldado egípcio. E agora ele está indo, vagando para o deserto de Midian. Ele que era tido como príncipe dentro do palácio de Faraó, criado com a filha de Faraó, pela filha de Faraó. Agora esse mesmo Moisés está sem destino. E ele chega nos arredores de Midian, e ali o sacerdote daquele lugar, chamado Jetro, diz para ele: olha, o que eu tenho aqui é rebanho, é gado, é ovelha para você cuidar. Ele permanece ali. A palavra do Senhor diz que ele se casa com uma das filhas de Jetro, se torna da família, começa a participar da mesa. Só que Moisés tinha um diferencial: ele conhecia a cultura do Egito, ele conhecia a fala, ele conhecia os trajeitos, ele conhecia as pessoas lá no Egito. Deus olha do céu e escolhe Moisés. Escolhe Moisés e Deus vai falar com Moisés. Deus vai falar com Moisés. Moisés é hebreu, não é egípcio. Ele agora, conhecendo toda a cultura do Egito, Deus olha para ele e diz: olha, por você conhecer, por você saber a língua, por você conhecer tudo do Egito, eu tenho uma missão para você.
E vendo que você é tão aplicado, você é tão dedicado, você faz tudo com tanta excelência, eu estou escolhendo você para uma missão. O teu povo que está lá na terra do Egito, existem mais de 2 milhões de pessoas. O Egito cresceu muito, mas também graças a este povo que está dentro do Egito, povo hebreu, esse povo está clamando por 400 anos para serem libertos. Moisés poderia dizer: mas logo na minha vez, eu ter que enfrentar o sistema. Deus poderia dizer para Moisés: pois é, Moisés, você não sabe, mas tudo teve um propósito. Desde o teu livramento de morte, do teu nascimento, eu estava no controle. Eu estava conduzindo o cesto de vime ali nas águas do para a filha de Faraó, aleluia, encontrar você. Moisés, você cresceu com todo o mimo, você cresceu com toda a sofisticação, você cresceu com todo tipo de bons alimentos. Você é forte, você é robusto, você aprendeu a arte da guerra, você aprendeu línguas ali no Egito, você se tornou um político militar. Você é aquele que eu estou escolhendo, porque você tem acesso livre dentro do palácio de Faraó. Você não vai entender nada algumas vezes da sua vida, você não vai entender nada dos processos e da fase que você enfrenta. Você não vai entender nada algumas vezes, porque oscila tanto. Às vezes você está na bênção, às vezes você está no caos. Você não vai entender nada, mas Deus está dizendo: eu estou escrevendo. Você vai entender daqui a pouco. O teu marido me pertence, o teu filho me pertence, a tua esposa me pertence. Você não está entendendo nada agora, porque você passou tanto tempo lá e hoje você está aqui. Você não está entendendo nada, mas eu sou Deus que não te devo satisfação. Eu faço e ponto. Você precisa apenas ouvir a minha voz. Então o que Deus está dizendo para Moisés, resumidamente: eu vou usar as suas habilidades, eu vou usar aqui naquilo que você foi bom durante tanto tempo. Eu vou usar a tua medicina, eu vou usar a tua contabilidade, eu vou usar a tua advocacia, eu vou usar o teu empreendedorismo, eu vou usar naquilo que você é bom, para que o meu nome seja exaltado. Eu estou te colocando nessa profissão, eu estou fazendo com que as portas se abram, as bolsas cheguem para você, eu estou abrindo portas para você entender que lá na frente eu vou ter você para eu derramar minha graça e te usar. Você não está entendendo porque esse ano você viajou tanto. Você não está entendendo porque esse ano você foi em vários lugares. Ali você abriu portas. Aleluia, você não sabe, mas Deus te usou para falar com pessoas que você nem imaginava. Assim diz o Senhor para 2 pessoas aqui. Então eu vou pegar naquilo que você é bom, que eu permiti que você fosse. E às vezes você vai ter que voltar no lugar onde você está jurado de morte. Você vai ter que voltar no lugar para você ser minha boca lá. Você vai ter que tocar a campainha daquela casa, viu, e pedir perdão. Você vai ter que ir lá naquele prédio, viu? Você vai ter que ir lá, vai ter que enfrentar. Não adianta sair do grupo do WhatsApp da família e fazer piquinho. Aqui eu não fico mais saindo, como se tudo tivesse resolvido. Voltar lá, Deus. Você vai ter que voltar lá no Egito. E você será a minha voz dentro do Egito.
por meio de você, milagres incalculáveis e insondáveis irão acontecer. Sinais serão vistos pelos egípcios através da palavra que eu tenho na tua boca. A tua boca tem que ser usada para a palavra de bênção. A tua boca não pode sair palavrão. A tua boca, aleluia, não pode, aleluia, sair palavras que ferem, que machucam os outros. A tua boca não pode ser maldita. Sou eu falando contigo. Por que você está murmurando tanto? Por que você está reclamando tanto? Porque essa ira no teu coração. Você quer a diferença na sua vida? Comece por você fazendo a diferença. Olha para mim, pelo amor de Deus. Moisés obedeceu, e ele não tinha como não obedecer. Deus deu prova cabaz de que seria com ele, e ele foi. E o resultado você conhece. Eu preciso caminhar. Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. O que eles estavam fazendo? Estavam trabalhando. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei vocês pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu quero falar de Simão Pedro muito rapidamente. Deus escolhe os ocupados, os capacita e os abençoa. Esse homem destemido, chucro, a palavra o intitula de indouto, ou seja, semi-analfabeto. Semi-analfabeto. Esse homem estava ocupado, mas quando Deus passou por ele e disse: vem, me segue, essa voz falou a sua alma. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você que vem ao culto, ou você que algumas vezes ora, está no carro, em casa, você já ouviu a voz de Deus? Quando o pastor está pregando aqui, a tua alma alguma vez ela estremeceu, a ponto de você tomar a atitude, tomar a decisão de mudar os seus rumos, mudar os seus critérios, mudar o seu posicionamento? Ou você está esperando ser convencido por homens? O Evangelho é o poder de Deus. E eu estou aqui nessa noite anunciando boas novas a todos os que estão presentes. O Evangelho é para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco. O Evangelho é o poder de Deus para toda a humanidade. E quando Ele fala, é inconfundível. Jesus passou na praia uma vez só: vem, segue-me, que eu farei de vocês pescadores de homens. É como se eles estivessem esperando aquele convite. Você vive na expectativa de quê? Olha para mim, por favor. Você vive na expectativa do quê? Eu estou me referindo às coisas espirituais, às coisas do alto. Você vive na expectativa do quê? Que melhore o quê? A tua expectativa é para ficar rico agora na mega da virada? A tua expectativa para 2025 é qual?
Você está colocando expectativa no quê? A expectativa de Pedro e de André, ela é relatada na decisão deles de abandonar tudo na hora e seguir Jesus. Eles estavam esperando o Messias. Eu espero todos os dias o retorno do meu amado. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, por favor. Eu espero todos os dias o meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Aleluia. Ninguém vai me tirar dele e ninguém tirará ele de mim. Eu sou do meu amado e ele é meu. Aleluia. Eu anseio pela volta dele. Eu anseio, aleluia, pelo cumprimento da palavra, ao ponto dele dizer: 20 benditos de meu Pai, 20 benditos, 20 benditos. A tua expectativa, ela tem que começar sempre pelo espiritual. Se esse ano foi bom, o ano 2025, eu vou me aprimorar na presença de Deus em jejum e oração. Eu vou buscar mais a Deus de tal forma, eu não vou ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu vou ter um pensamento só. Eu vou me gastar na presença de Deus. Eu vou me lançar na presença de Deus. E Deus terá tudo de mim. Ele não terá metade, Ele terá tudo de mim. Aleluia. Nós não podemos ser hipócritas quando nós cantamos: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Feche os seus olhos. Deixando tudo, perdendo tudo por amor e com alegria. Oh, dono dos meus dias, donos dos meus dias. É Ele, é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Donos dos meus dias. Ele virá. Ele virá. Oh, oh. Soberano em poder, Ele virá. É o meu anseio, o governo está nele. Conte, Ele virá, Ele virá. Soberano em poder. Oh, volta, Jesus. Eles viviam na expectativa que o Cristo passasse ali naquela praia, e foi isso exatamente que aconteceu. Não tenha dúvida, o Senhor está te chamando para algo diferente. O Senhor está te chamando para o jovem. O Senhor está te chamando para algo diferente. Abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Aleluia. E por fim, eu termino aqui, irmão evangelista Augusto. Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra: Saulo, respirando ainda ameaças de morte, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, cristãos, tanto homem como mulheres,
os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo poderia pensar naquele instante, ele, judeu, fariseu, religioso do judaísmo, não era cristão. Ele poderia pensar: mas eu não persigo literalmente Jesus, eu persigo os cristãos. Mas quando você persegue cristão, você está perseguindo Jesus. Quando você abençoa um cristão, você está abençoando Jesus. Quando você dá comida para uma pessoa necessitada, você está dando comida para Jesus. É o que a palavra diz. Naquele grande dia, nós vamos dizer mais, Jesus vai dizer: eu estive nu e vocês me vestiram. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive doente e vocês me visitaram. E muitos vão perguntar: mas quando nós fizemos isso para o Senhor diretamente? Não, vocês não fizeram diretamente para mim, Brás. Vocês fizeram para os pequeninos, para os necessitados. E quando vocês, aleluia, tiram alguém das garras de Satanás, quando vocês livram alguém da enfermidade, Deus está levantando nesta igreja crentes proativos. Proatividade para os crentes desta igreja. Agora você vai me perguntar o seguinte aqui nessa noite: pastor, mas o senhor tem que tirar esse exemplo aí da lista do senhor, porque Saulo não é um bom exemplo. Ele perseguia para matar e prender os cristãos. Não vou tirar. Você sabe por quê? Dentre os 12 discípulos, 12 apóstolos, já incluindo Matias, não havia alguém tão determinado quanto esse homem. Deus pegou a determinação, a ocupação desse homem. Não tinha tempo ruim, não tinha preguiça. Sabe aquela pessoa: não, eu estou perseguindo os cristãos, eu não aceito que o judaísmo seja desfigurado, eu não vou aceitar que outra religião seja mais poderosa e mais forte que o judaísmo. Eu vou dar um jeito de dar minha contribuição, minha parcela de contribuição, para interromper o crescimento do cristianismo. E eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar a carta com o sumo sacerdote e vou sair pelo mundo afora, nas nações vizinhas, perseguindo os cristãos, repatriando eles, fazendo eles negar esse Jesus e trazê-los de volta. E aqueles que não negarem, eu tenho autorização para matar. Mas onde está na Bíblia? Capítulo 6 de Atos e capítulo 7. No capítulo 7, Estevão é apedrejado, e a palavra de Deus fala que a roupa de Estevão estava na mão de um jovem chamado Saulo, que consentia na morte de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e cristão. Então preste muita atenção nisso. Deus pega alguém que está fazendo algo errado, imaginando que é certo. Deus pega alguém que está cheio de fibra, cheio de energia, fazendo algo errado, e coloca como o 13º apóstolo, e coloca ele assentado à mesa. Deus, não foi Pedro que se apresentou para Saulo, não foi João que se apresentou para Saulo, foi o próprio Cristo. Você está dizendo, pastor? O que eu estou dizendo é que se você não se levantar, as pedras vão clamar. Eu estou dizendo o seguinte: se você não colocar a tua vida em ação para o reino de Deus, e imaginar que só bênçãos materiais é que vale, só coisas desta vida terrena que vale, esqueça. Deus vai levantar alguém no teu lugar, e aí você não vai reclamar. Se você toca e não toca mais, o Senhor está dizendo para você: volte a tocar, volte a cantar, volte a pregar, volte a profetizar. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e não se batizou ainda, batiza, porque a porta da graça ainda está aberta.
Fica de pé, por favor. Eu preciso encerrar e você falar. Fale para alguém do teu lado: Deus não errou quando te escolheu.